Pessoal, vamos retornar aqui então à nossa aula. Peço desculpa para vocês, tivemos um probleminha técnico aí, mas agora até o final da aula nós não vamos ter mais, tá? Eu vou então colocar para vocês aqui novamente o manual técnico aqui do nosso estágio, tá? Sempre que tiverem dúvidas, ou mandem um chat, ou, ou, ou podem interromper, tá? Fiquem à vontade. Tá? Então, orientação de texto aqui, eu estava colocando que o texto ele não deve ser de forma pessoal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, procurou-se, verificou-se, não procuramos, verificamos, orientamos, tá? Sempre tentar colocar de maneira impessoal isso, porque isso é a linguagem científica funciona dessa maneira, tá? E aqui, pessoal, uma parte bem importante, tá? Bem importante. Invistam bastante tempo nessa seção 4.1, tá? Situação de documentos ou impressos da internet. 4.2, 4.3 aqui, modelos de citações, tá? Citações o que que é? Então, lá na introdução a gente vai ter bastante citações. No referencial teórico, quase que exclusivamente citações. No método também a gente vai ter que descrever algumas citações na justificativa. Então, todo o trabalho, excetuando-se a parte que é o trabalho de vocês de fato, né, que aí é vocês que vão redigir, né, ele deve ser baseado em fontes científicas, né. E essas fontes científicas, elas devem ser citadas aqui, tá. Então, essas citações sempre gera muita dúvida do pessoal como fazer. Então aqui tem uma descrição bem detalhada, fácil de entender, tá, pessoal? De como essas citações devem acontecer, quando tem mais de um autor, se é citação direta ou não direta, aqui com 3 autores, com mais de 3 autores, citação de citação, né, que é o APUD, é permitido, mas a gente não deve se valer demais disso, a gente deve sempre buscar as fontes originais, tá? Então, por exemplo, aqui o Moraes falou isso, tá? Só que, só que esse cara não achou o trabalho do Moraes, ele achou o trabalho do Farias. Mas aqui, será que o Farias entendeu bem o que o Moraes quis dizer? Tá? Então, por isso que a gente não deve usar tanto assim o APUD, mas é permitido, tá? Citações de informações obtidas verbalmente, notas de rodapé, etc. Tá? Mas gastem bastante tempo, invistam tempo, né? Não é gasto de tempo, isso é um investimento. Vai ajudar vocês, inclusive, no TCC de vocês, tá? Nessa parte de citações aqui, tá, pessoal? Notas de rodapé, notas de referência, tá? E aí, a gente parte para as individualidades, tá? Estrutura e apresentação de artigo científico não é o nosso caso, tá? Nós não vamos fazer um artigo científico. O nosso caso, o relatório de estágio, ó, apresentação de projetos, que também não é o nosso caso. O relatório de estágios, ele vai seguir o modelo do TCC e da monografia, tá? Foi definido pela FTEC, que está aqui, ó, que é o 6. Estrutura e apresentação de trabalho de conclusão de curso de TCC ou monografia, tá? Então, os documentos, de acordo com a NBR 14724, tem que seguir essa sequência aqui, o que deve conter na capa, formatação da capa, isso já deve estar de acordo com aquele template lá, tá? Folha de rosto, o que deve ter na folha de rosto, que é essa aqui. A errata, caso tiver errata, digamos assim, depois tu concluiu o trabalho e mandou para os avaliadores, tu viu que tinha algo errado lá. E aí tu coloca uma folha de errata, tá? Se tiver, normalmente não tem, mas se tiver, tá? Onde lê-se estruturas, era estrutural. Onde lê-se na página 40, na folha 45, linha 2, onde diz disciplinas é disciplina, errata é esse tipo de coisa, tá?
folha de aprovação, que é esse modelo aqui, dedicatória, se o aluno quiser colocar, epígrafe, se quiser colocar, resumo em língua estrangeira, em inglês, né? Listas de figuras, listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de siglas e abreviaturas, tá? Quadro com abreviaturas, listas de símbolo e o sumário, tá? Que é o índice do trabalho. Tá? Tudo isso aqui antes de começar o trabalho propriamente dito. Depois a gente entra em introdução, desenvolvimento, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, os resultados de vocês, considerações finais e referências. Tá, pessoal? E apêndices, se houverem, anexos, etc. Tá? Então, toda essa seção 6 é o que vai guiar o nosso relatório de estágio, tá? Orientações para elaboração de referências, como tu ordena as referências, como tu formata, etc. Tudo tem aqui, tá? Então, tudo vocês devem seguir o que está aqui nesse manual, tá? Eu sei que agora, no primeiro momento, parece e é, né? Bastante informação para vocês, tá? Mas eu tenho certeza que no decorrer do estágio de vocês, quando vocês começarem a trabalhar mesmo, de fato, botar a mão na massa, vocês vão ver que as dúvidas vão surgindo, tá? Me perguntem e sempre voltem a esse manual. De novo, pessoal, na nossa disciplina, eu não tenho dúvida que a maioria das perguntas de vocês, das dúvidas de vocês vão estar naquele manual, tá? E se ler o manual ficou em dúvidas, pode seguir me perguntando, sem problema algum, tá? Vamos voltar aqui pro Moodle para a gente ver o que temos ali que eu conversei com vocês, tá? Então, a gente passou pelo template, o manual, modelo de apresentação, pessoal. Modelo de apresentação. Vamos abrir aqui o modelo de apresentação do estágio supervisionado, tá? Modelo de apresentação, tal qual o relatório, ele vai seguir o modelo de apresentação de TCC, tá? Curso superior em tal coisa, título, o autor, que é o aluno, o orientador, aqui no caso do estágio, em princípio não tem orientador, se vocês coloquem o meu nome e se quiserem colocar o nome de alguém na empresa que acompanha o estágio de vocês. E aí a gente começa, ó, introdução justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, tá? Fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e as considerações finais de vocês e as referências, tá? Tudo isso está de acordo com aquele manual lá, tá? E de acordo com o que vocês precisam apresentar. Isso aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer diferente do TCC, que tu faz uma apresentação só no final, se bem que tu tem TCC 1 e 2, né? Acaba fazendo duas apresentações. No estágio a gente vai ter duas apresentações, dois seminários, conforme a gente viu lá no plano de ensino, tá? Um até a parte do referencial teórico, outro do referencial teórico adiante, tá? Que temos mais lá no Moodle, vamos ver, eu vou passar com vocês aqui. Termo de estágio curricular, tá, pessoal? Termo de estágio curricular. Isso aqui é muito importante, conforme eu já frisei para vocês no início da aula, esse termo, essa ficha de estágio curricular, deve estar assinada, preenchida. Isso aqui é um dos documentos, tá? Um dos documentos, tem mais documentos. Eu vou passar para vocês também, tá lá nos slides da aula, o e-mail da Mariana, da Central de Estágios. Então, de nada vai valer vocês acordarem cedo no sábado, participarem da aula, fazerem um relatório, podem tirar 10 no relatório, que se os documentos não tiverem assinados, aprovados, vocês não vão ser aprovados na disciplina de estágio, tá?
Então, a aprovação de vocês depende sim do que a gente estiver tratando aqui em aula, mas também de uma burocracia. Não é uma burocracia na realidade, né? Burocracia atualmente é um termo pejorativo, tá? Mas são documentos que a gente tem que entregar. Esses documentos protegem vocês, protegem a instituição, protegem o professor, tá? Porque daqui a pouco, se a empresa não tiver ciente desse estágio, pode alegar lá no futuro que vocês não fizeram estágio, que a empresa não concordou com aquilo e vocês até eventualmente perderem o título de vocês por não terem concluído a etapa de estágio. Perderem o título é perderem a formação de vocês judicialmente. Então, isso aqui é uma proteção para vocês também, tá? Para um futuro, ninguém dizer que, olha, realmente o cara não fez o estágio, tá? Então, a empresa está ciente que tu fez o estágio lá e futuramente não pode te incomodar, se for o caso, quanto a isso, tá, pessoal? Além dessa ficha de estágio curricular, existem outros documentos, tá? Que eu peço para vocês entrarem em contato lá com a Mariana da Central de Estágios, tá? Seguindo aqui no Moodle, slides da nossa aula 1, tá? Então, aqui nesses slides da aula 1, eu sugiro que vocês guardem eles, salvem eles com vocês e nós vamos dar uma passadinha geral por eles agora aqui, tá, pessoal? E aí aqui a gente vai entrar um pouquinho no conteúdo, digamos assim, da aula, tá? Aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, aqui está o meu e-mail, tá? Sempre que vocês tiverem, profgeadame@gmail.com. Sempre que tiverem alguma dúvida sobre a disciplina, podem me mandar. Envios parciais do relatório, professor, estou com dúvida em tal lugar, pode mandar. Porém, o trabalho que vai ser corrigido, o que vai valer a nota de vocês, entre aspas, tanto no grau A quanto no grau B, somente via Moodle, tá, pessoal? Se não entregar no Moodle, não vai ser corrigido o trabalho. Para esclarecimento de dúvidas, a qualquer momento pode utilizar o meu e-mail. Porém, o relatório que vai valer a nota, que é para entregar de fato, somente via Moodle, tá? Então, orientações gerais, o termo de estágio curricular, né, essa ficha de estágio curricular, junto à central de estágio com a Mariana, tá? Então, repito mais uma vez, relatórios que não tiverem essa ficha regularizada não vão ser corrigidos. Ou se forem corrigidos, não vai adiantar de nada, mesmo que vocês tirem 10, façam um estágio perfeito, tá, pessoal? Não vai valer esse relatório. E aqui está o e-mail lá da Mariana da Central de Estágios da FTEC aqui de Poa, central de estágios poa@cad.ftec.com.br. Tá, pessoal? Entrem em contato, ela vai responder vocês, tá? E vocês esclareçam todas as dúvidas quanto à documentação. De novo, pessoal, isso é bastante importante, é tão importante quanto a realização do estágio de vocês, tá? Orientações gerais, a aula via Zoom aos sábados, um encontro a cada 2 semanas, então um total de 10 encontros. Tendo a necessidade por parte de vocês, a gente pode agendar encontros extras, sem problemas nenhum, me peçam, tá? As primeiras aulas, essa aula e a aula que vem, vão ser basicamente diretrizes gerais, tá? Vocês vão ver, eu vou entrar um pouquinho no conteúdo da introdução, na aula que vem eu vou entrar no conteúdo dos objetivos, referencial teórico, etc, tá? E as aulas subsequentes até a apresentação basicamente vai ser para esclarecimento de dúvidas, tá, pessoal? Vocês vão me mandar o que vocês têm no relatório de estágio de vocês, eu vou corrigir junto com vocês, ou em conjunto com a turma, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, tá? Então é assim que vai funcionar a dinâmica da nossa disciplina. Vamos abrir os arquivos de vocês. Então, por exemplo, Adriano, esse é o teu arquivo? Aí nós vamos ficar trocando figurinhas. Sim, professor, esse é o meu arquivo. Adriano, aqui, ó, tu tá vendo? Tu escreveu isso de tal maneira. Tu deveria ter escrito de outra maneira. Isso aí não é para expor vocês junto aos colegas, não é para vocês passarem
vergonha, nada disso. Tá todo mundo aqui, inclusive eu, para aprender. Ninguém aqui sabe nada, inclusive eu, tá? Principalmente eu, né? A gente está aqui para aprender, tá, pessoal? Então, o objetivo da gente passar os trabalhos de um para todos é isso, tá? É que às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos e a gente corrigindo o trabalho dessa maneira vai esclarecendo a dúvida dos demais colegas. Se eventualmente alguém, professor, vamos fazer assim, mas eu preciso de um tempinho extra só com o senhor. A gente agenda aí, tá? Pode ser fora do sábado, etc. Então, as primeiras aulas vão ser essas diretrizes gerais, um pouquinho de conteúdo, e as demais vão ser para esclarecimento de dúvidas e formatação do relatório de vocês. Então, pessoal, tudo que vocês já estiverem fazendo no estágio, vão registrando, selecionem documentos, planilhas, fotos, vão escrevendo já, que isso aí vai ajudar vocês a escreverem o capítulo de resultados de discussão, tá? Entrega dos relatórios somente via Moodle, não serão considerados trabalhos enviados por e-mail. Os trabalhos serão recebidos somente até a data estipulada no plano de ensino, que é aquela data lá que eu falei para vocês, que em princípio é fixa tanto para a produção quanto para os demais cursos. Tá? Eu conversei com uma professora que está coordenando a disciplina de estágio supervisionado da engenharia civil e também vai ser o mesmo horário. Tá, pessoal? Serão duas avaliações, uma do grau A e uma do grau B. Tá, pessoal? Um seminário do grau A e um seminário do grau B. Professor, e o grau C? Como eu falei para vocês lá no início, o grau C, se eventualmente precisar, vai ser alguma pequena correção. Diz, olha, teu trabalho ele está quase bom para tu conseguir ir à frente na disciplina, mas faltou tal coisinha. Então, isso é o grau C, tá? Mas não contem com o grau C que vocês vão conseguir fazer um relatório. O cara não entregou nada no grau A, não entregou nada no grau B, e quer fazer tudo no grau C, cara, provavelmente não vai conseguir, tá? Então, dediquem tempo a esse relatório, se esforcem, tá? Esse relatório, eu sempre costumo dizer em TCC, mas o relatório de estágio de vocês e o TCC 2 de vocês é a marca que vocês deixaram ao longo de todos esses anos de faculdade. As provas de vocês, elas ficam arquivadas só para fins de auditorias do MEC, etc. Tá? Mas o relatório de estágio e o TCC de vocês, isso fica público. Todo mundo pode consultar, todo mundo pode ver. Então, todo o trabalho que vocês tiveram ao longo de todo esse curso de graduação de vocês vai estar condensado em 2 documentos. Tá? Então, por isso esses documentos são bastante importantes. Por isso que eu digo, pessoal, para vocês, deixem uma boa impressão nesses documentos, tá? Isso aí lá no futuro, vocês vão olhar para trás e devem se orgulhar desses documentos que vocês vão deixar, tá, pessoal? Isso é a marca que vocês vão deixar sobre toda essa trabalheira que vocês tiveram ao longo do curso, tá? Muito difícil alguém lá pegar as provas de vocês que estão arquivadas lá no... Algumas que ficam arquivadas, né? Só as do grau C que ficam arquivadas lá no arquivo da instituição. Porém, esses trabalhos aqui, muitas pessoas podem pesquisar e utilizar vocês como referência, tá? Então, se dediquem a esse trabalho aqui, tal como se dediquem ao TCC de vocês, tá? Então, 2 avaliações, grau A, grau B. Critérios de avaliação, tá? Se a composição do trabalho está de acordo com as normas e o manual da FTEC, né? Introdução, objetivos e justificativa, desenvolvimento, que compreende procedimentos de metodológicos, resultados de discussões, considerações finais e as referências, entrega dentro do prazo, conteúdo e maneira de escrita por parte do aluno. Sim, como eu falei para vocês, eu não sou um especialista em todas as áreas da engenharia de produção, ninguém é, na realidade, né? Mas, se tiver algum erro técnico grosseiro e eu
pegar, ele também vai ser vai ser critério de avaliação, tá. Isso a gente não pode deixar passar hã, coisas muito erradas, tá. Então eu vou conseguir sim auxiliar vocês numa parte de conteúdo técnico, embora não seja a função principal dessa disciplina, tá, pessoal? Mas aqui, eventualmente, se tiver algo muito opa, perdão. Se tiver algo muito grosseiro, eu vou eventualmente não, vou sempre mencionar para vocês: "Olha, isso aqui não está de acordo com a teoria, por causa disso, disso, daquilo", tá? Mas esse não é o foco principal da disciplina, mas eu vou ajudar sim, sem problema nenhum. Maneira de escrita, né, a apresentação de vocês no seminário também vai ser avaliado, e o número de páginas sugerido. Esse sugerido é meio que um segmento, assim, tá? Principalmente o número mínimo, tá, pessoal? Professor William, de TCC 1, a professora Márcia e eu, que somos os professores de estágio supervisionados, a gente conversou e a gente chegou num consenso que em menos de 35 páginas é praticamente impossível fazer um trabalho que atenda todos os requisitos, tá? 50 páginas, se passar um pouquinho, tiver 60 não tem problema nenhum também, 70 não tem problema nenhum. Mas o número mínimo, sim, pessoal, esse é bastante relevante. A gente já imagina, olha, cara, se teu trabalho não chegou a 35 páginas, tu deve ter feito algo não de acordo, tá? Para seguir aquela estrutura que tem uma profundidade que a gente acha adequada, interessante, importante, ele vai ter no mínimo 35 páginas. E o referencial teórico, tá, pessoal, ao menos 10 páginas. Parece bastante, mas vocês vão começar a escrever, vocês vão ver que vai vai se adequar tranquilamente aqui, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Formatação do trabalho, tá? Então tem um arquivo no Moodle intitulado template estágio. Utilizem aquele arquivo que ele já está mais ou menos parametrizado. Aquela formatação deve ser seguida. E aí, citações e demais formatações devem seguir o manual, aquele que a gente já viu anteriormente. Tá, pessoal? Português e aderência às normas é de responsabilidade do aluno, tá? A gente vai orientar, apontar alguns exemplos de erro, porém é vocês que devem providenciar as correções. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Então, estrutura do trabalho, tá? O trabalho de vocês vai ter basicamente 5 capítulos. Vocês vão ver lá que esses capítulos que estão lá no documento de referência, tá? Aquele arquivo PDF com documento. Primeiro é uma introdução, depois vai ser o capítulo 2, objetivos e justificativa, tá? Objetivos vão ser divididos em objetivos geral, objetivos específicos e justificativa. O capítulo do desenvolvimento é onde vocês vão colocar a fundamentação teórica, o referencial teórico, o método, né? Procedimentos metodológicos ou materiais e métodos, e a apresentação e análise dos resultados. Capítulo 4, considerações finais, e o último, as referências que vocês utilizaram para fazer o trabalho. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Adriano, alguma dúvida? Não, nem. Não, nada. O, o Rafael, alguma dúvida, Rafael? Nada? Beleza. Rafael mandou no chat. Então tá. Se tiverem dúvida, vocês levantem a mão. Tá, pessoal? Então, basicamente, vão ser esses 5 capítulos do trabalho de vocês. Tá? Grau A, pessoal. Grau A vai até a fundamentação teórica, tá? Então, vai ter a introdução, objetivos e justificativas, e aí até a fundamentação teórica, tá? Já o grau B, procedimentos metodológicos, apresentação e análise dos resultados, considerações finais e referências. Tá, pessoal? Então,
grau A até fundamentação teórica, grau B até... opa, aqui eu errei. Aqui é B, não é A. Desculpem aqui, tá? Aqui no verde é grau B, não é grau A, tá, pessoal? Aqui eu tinha errado, tá? Depois eu vou colocar o correto lá no módulo, tá? Antes de entrar aqui no conteúdo, que hoje nós vamos... nós vamos ver o conteúdo a partir de introdução. Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês que está lá no Moodle, que é um exemplo de um relatório de estágio. Tá aqui, ó, exemplo de relatório de estágio, tá? Vou abrir ele aqui. Tá lá para vocês. É um exemplo de um relatório de estágio, é da Civil, mas não quer dizer nada, vale para a gente também, tá? Então, pessoal, aqui está um modelinho que vocês podem ver, se ficarem em alguma dúvida, ó, recuperação de uma ponte metálica executada no sistema de lajes mistas, tá? Aqui, trabalho apresentado o curso da unidade curricular de estágio, tá? Basicamente, a formatação é muito parecida com um TCC, tá, pessoal? Sumário, introdução, objetivos, justificativa, etc. Tá tudo ali para vocês, tá? Introdução, ó, página, objetivos de justificativa. Esse exemplo aqui, pessoal, eu confesso para vocês que eu esperava mais da justificativa. Na aula que vem, a gente vai abordar aqui o que deve conter uma justificativa, e eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse trabalho, tá? A justificativa, eu imagino que devesse ter no mínimo, dos mínimos, umas 2 páginas aí, que fizesse uma amarração um pouquinho melhor com o cotidiano, mas na aula que vem eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Aqui, referencial teórico, tá? Então ele começa lá no início e vai aprofundando, ó. Ele pega geral e depois vai aprofundando. Passa por tipos de ponte, etc, etc, etc. E depois lá na frente, pessoal, tá? Aqui referencial teórico, apoio. E aqui na frente ele começa a descrever métodos, tá? Método de trabalho, materiais e métodos, descrição do que ocorreu. E aqui o estudo de caso, né? O que foi o estágio dele, tá? Então, olha, eu participei dessas etapas aqui, ó, da limpeza da pintura, da estrutura da ponte, a própria pintura da estrutura da ponte e assim por diante, tá, pessoal? Então, vocês deem uma olhadinha também nesse trabalho, tá? Estão vendo que tem bastante figuras aqui, anotações, resultados, como é que ficou, aqui colocou um trabalho bem visual, com bastante fotos aqui, ó, uma discussão do que encontrou aqui, tá? Então, o estágio de vocês, a gente tem mais 10 minutos, tá? Mas em 10 minutos a gente vai conseguir concluir a aula sem problema, tá? Então, no estágio de vocês devem ter o conhecimento técnico para propiciar vocês a fazer eu não sei se vocês estão estagiando pela primeira vez, já estagiaram outras vezes, se estagiam na própria empresa na qual trabalha, isso ajuda bastante, tá? E considerações finais, tá? 1, 2 páginas e as referências utilizadas no trabalho, tá, pessoal? Então, utilizem também esse exemplinho aí como fonte para vocês. Então, pessoal, entrando no conteúdo propriamente dito da aula, hoje nós vamos ver só a parte de introdução, tá? Então, a parte de introdução,
que a gente imagina? Que a introdução, ela é uma contextualização para o leitor. Você sempre tem que ter em mente que quem está lendo aquele trabalho não escreveu aquele trabalho. Vocês escreveram o trabalho. Então, vocês sabem de tudo que está lá. Tá? Vocês sabem que o que está lá, isso aqui é tal coisa, é óbvio. Não existe coisa óbvia para quem está lendo o trabalho pela primeira vez, tá, pessoal? Então, por exemplo, vocês devem deixar isso descrito de tal maneira que quem nunca leu aquele trabalho leia e entenda. Tá? É evidente, a gente está falando do universo de engenharia de produção, tá? Tu não vai esperar que um médico leia e entenda, porque o cara tem que ter um mínimo conhecimento técnico, tá? Mas, afora isso, vocês não partam do pressuposto que as pessoas sabem o que saibam o que vocês estão querendo dizer. Não. Aqui o cara vai saber que eu estou querendo dizer tal coisa. Não, pessoal. Expliquem. Digam, mas aqui eu estava querendo dizer tal coisa. Então diga tal coisa. Diga, quando eu falo, escreva tal coisa, tá? E isso aí vale para todo o trabalho, principalmente na introdução, tá? Então a introdução ela vai contextualizar o leitor sobre qual assunto tu irá encontrar no decorrer do trabalho, tá, pessoal? Então, como assim contextualizar o leitor? Cara, ele tem que saber se aquilo vai ser um jogo de futebol, se aquilo vai ser um jogo de vôlei, vai ser um jogo de basquete. Se vocês vão estar falando de sistema Toyota de produção, se vocês vão estar falando de logística, se vocês vão estar falando de suprimentos, se vocês vão estar falando de eficiência de linha de produção, etc, tá? Modelagem e simulação, tá? Então a gente sempre parte em todo o trabalho, mas desde a introdução de um assunto macro e vai indo para um assunto micro, tá? Então, por exemplo, olha, o assunto macro, olha, esse trabalho vai abordar temas sobre os sistemas Toyota de produção que foi desenvolvido por Ono e Shimbo, ano tal, ano tal, ano tal. Bota lá a referência do sistema Toyota de produção, conforme Antunes Júnior, conforme Gnato, tá? Que são quem escreve bastante sobre o sistema Toyota de produção aqui no Rio Grande do Sul. E no Brasil também são referências nacionais, tá? E vai evoluindo nesse trabalho. Olha, o sistema Toyota de produção abrange várias coisas, just in time, perda zero, etc, etc, etc. E um deles, um balanceamento de uma linha de produção, balanceamento da linha de produção, né? Que é o Rei Junca. Então descreve sucintamente em um ou dois parágrafos o que é o sistema Toyota de produção, mais um ou dois parágrafos do que compõe o sistema Toyota de produção e mais 3 ou 4 parágrafos para descrever o elemento do sistema Toyota de produção que vocês vão aplicar no trabalho, tá? Explicando o que é de fato o objeto do trabalho. Então, por exemplo, olha, esse trabalho vai abordar a aplicação do Rei Junca numa indústria metalúrgica. O Rei Junca ou balanceamento da linha de produção é tal e tal e tal coisa, se faz assim, assim, assado, tá? Gasta 3 ou 4 parágrafos explicando isso, tá? E diz onde vocês vão aplicar aquilo ali, tá? E no final da introdução, em algum momento, a gente espera que tu coloque qual método utilizou. Olha, é a aplicação do Rei Junca em uma indústria metalúrgica e eu vou apresentar essa aplicação através de um estudo de caso, ou através de uma pesquisação, ou através de vai ser apenas levantamento bibliográfico de trabalhos que fizeram aplicação de Rei Junca em indústrias metalúrgicas. Pode ser também, não tem problema. Tá, pessoal? Então, isso é o que se espera da introdução. 1, 2, 3 páginas, eu imagino que não vá passar de 3 páginas, mas mais do que 5 começa a ficar uma introdução um pouco enfadonha, começou a passar demais, tá? A introdução ela é realmente para tu descrever o campinho do cara. Olha, eu vou falar sobre sistema Toyota de produção e vou falar sobre Rei Junca, aplicação de Rei Junca em indústria metalúrgica, tá? É isso que compõe a introdução. Dúvidas, pessoal? Até aqui? Adriano, dúvida? Não, as dúvidas vão surgir depois. Isso aí, Rafael, dúvidas? Bota aí no chat pra gente.
Se não tem dúvida. Pessoal, na aula de hoje, então, era mais para dar esse contexto de como vai funcionar a disciplina para vocês, tá? Porque é uma disciplina bem rigorosa no sentido dos assuntos de documentação, dos assuntos de formatação, dos assuntos de contato com a instituição, lá com a central de estágio, tá? Vamos ver se o Rafael tem dúvida que ele postou para a gente no chat. Só pensando na abordagem das atividades e na fundamentação de teorias para o relatório de estágio. É, isso aí, Rafael. A gente vai agora, no decorrer das aulas, pensando aí, construindo esse conhecimento aí, tá? Vão pensando, já vão rabiscando alguma coisa, tá, pessoal? De conteúdo, não é muita coisa que a gente tem. Aqui eu coloquei o conteúdo, vai ser basicamente isso. E nas próximas aulas, quanto a conteúdo, eu vou explicar para vocês objetivos específicos, justificativa, fundamentação teórica, vou ajudar vocês a como realizar pesquisas na internet. Métodos, vou dar uma passadinha em métodos, resultados e considerações finais, tá? Na aula que vem eu não vou dar tantos avisos de como vai funcionar a disciplina, mas sim vamos focar em, em conteúdo mesmo e responder dúvidas. Aqui, ó, o Rafael tá vendo, né? Como eu vou transformar as atividades que eu faço em estágio em relatório? Cara, sempre tem como, tá? O importante é que vocês consigam fazer esse link, tá? Então vai rabiscando lá, tu fez uma planilha, tu fez um não sei o quê. Vai colocando isso numa folha e vai pensando aí já em como fazer. Se tiver alguma dúvida específica, me manda, pode mandar no e-mail, tá? À vontade aí para ajudar vocês. Tá, pessoal? Tá acabando o nosso tempo aí do Zoom. Eu vou deixar os vídeos lá no Moodle no Moodle os links para vocês acessarem o YouTube. Entendo qualquer dúvida, me escrevam lá no e-mail. Mais alguma dúvida, Adriano? Não, nenhum. Nada, Rafael, alguma coisa a mais? Rafael está com um pouquinho de dúvida, né? Em como tu vê o que tu desenvolve no estágio, como transformar em texto. A minha dica é, vai fazendo, cara. Vai tentando. Começa fazendo. Começa fazendo e aí tu vai vendo as dificuldades que tu tem, tá? E se tiver alguma dúvida muito específica, pode me mandar lá no e-mail que eu te ajudo. Pessoal, agradeço vocês. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos aí, mas para as próximas aulas vou solucionar. Tá bom? Um grande abraço aí, um bom final de semana a todos. E pessoal, se cuidem. As coisas não tão legais aí pra gente, tá? Um grande abraço e saúde a todos. Tchau, tchau.